Rodada 11 na Série B que mostrou pra gente quais são os times mais fortes da Série B. O Remo se agigantou, virou o jogo e voltou a vencer. O Goiás, meu irmão, venceu a terceira partida seguida e disparou de vez na liderança. A gente tem o Cuiabá, o Novo Horizontino e hoje vamos falar dos favoritos pros jogos, né? Criciúma, Vila Nova, Amazonas e Atlético. Esse é o radar da Série B no ar, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores, torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, canal onde a gente fala sobre futebol brasileiro todos os dias. Sei que tem muita gente nova no canal se inscrevendo, então todos sejam muito bem-vindos. Se você não tá inscrito ainda, meu irmão, se inscreve, porque eu quero agradecer a live de ontem, meu irmão, a melhor live do canal, todo mundo que participou dessa live, 8.000 pessoas passaram por essa live, foi uma live incrível. Se você não está inscrito, não está participando das lives, meu irmão, participe, as lives estão incríveis. Se inscreva, deixe sua curtida e o hype, cara. Quem não conhece o hype, é um mecanismo novo do YouTube. Clica na curtida, depois aparece o hype e você vai botar esse vídeo lá em cima. E hoje a gente vai falar, primeiramente, né, de como está a tabela da Série B, né, nosso radar da Série B, ela já vai pro ar aí, né, porque pra gente não perder tempo, né, a tabela da Série B já tá no ar aí pra gente discutir o que tá acontecendo, né. Nessa rodada a gente teve aí alguns resultados bastante surpreendentes e resultados importantíssimos. O G4 nesse momento, né, é formado por Goiás, Novo Horizontino, Cuiabá e Curitiba. Isso não vai mais mudar ao fim da rodada, que é hoje. A gente vai falar dos favoritos para esses jogos de hoje, Criciúma, Vila Nova, Amazonas e Atlético, tá? Mas o G4 não muda. E nesse vídeo a gente vai falar também dos melhores times dessa Série B neste momento, né? O pelotão da frente está se formando, né? Para mim, sem mais delongas, é esse G6 aqui, tá? Esse G6 aqui é o pelotão da frente. Ah, Diogo, você tá dizendo então que só esses times vão brigar pelo acesso? Não, lógico que não, meu irmão. Até o Atlético Goianiense aqui tá brigando, pode brigar pelo acesso, né? Não tá nesse momento, mas ele pode brigar pelo acesso em algum momento da Série B. Não descarto, vou mostrar isso pra você com números da Série B do ano passado, principalmente. Mas nesse momento, né, os principais times da Série B estão compondo aqui esse G6. O Vila Nova joga hoje, né? Se ele vencer esse jogo de hoje, ele vai a 19 pontos, vai a 6 vitórias e ultrapassa o Avaí, vem para a 6ª posição. E aí eu colocaria 7 times nesse pelotão da frente brigando pelo acesso, incluindo o Vila Nova. O CRB também tá, né, rapaziada? Mas o CRB ele perdeu esse confronto direto diante do Avaí, jogando melhor que o Avaí, essa é a minha opinião. O jogo mereceu pelo menos um empate nesse jogo aqui, o CRB, mas o Avaí lutou até o final, fez o gol no finalzinho. Eu também não descarto o CRB não, tá? Um time bastante forte. Mas nesse momento, depois dessa derrota num jogo direto, eu tô colocando ele um degrau abaixo desse G6 aqui, o CRB. Mas é um time muito forte nesse primeiro turno também. A gente tá falando de quem vai terminar no G4 no primeiro turno, né? Sobre o Goiás, né, rapaziada? Vamos logo falar sobre o líder. O que o líder fez, meu irmão, nesta rodada foi uma coisa, assim, impressionante. A gente viu um Volta Redonda com bastante posse de bola, um Volta Redonda finalizando bastante, acho que foram mais de 20 finalizações, mas a impressão que dava para quem assistiu o jogo era que o Goiás tinha um controle, né? Tinha um controle do que estava acontecendo nessa partida. O Goiás tem dado essa impressão na maior parte dos jogos em que ele faz, de que ele tá no controle da partida. Quando ele quer atacar, ele massacra o adversário. Quando ele se defende, ele quer defender e jogar no contra-ataque, ele consegue, se defende bem e também pressiona muito no contra-ataque os seus adversários. É um time muito seguro. Tá encaminhando o seu acesso, a gente ainda tá com 11 rodadas, rapaziada, falta muita coisa ainda, o Goiás precisa fazer mais 40 pontos para garantir, 39 pontos para garantir o seu acesso, aí são 13 vitórias, né, para garantir o acesso. Falta muita coisa ainda, mas o Goiás tá muito no caminho certo, nesse momento tá colocando 6 pontos pro 5º colocado. É muita coisa, 6 pontos pro 4º colocado, se a gente for até melhorar ainda mais a situação do Goiás, e 4 pontos pro vice-líder, ele manteve essa distância pro vice-líder. E assim, o Goiás é um time que nesse momento me parece o melhor da Série B. Coloque aqui embaixo se você concorda comigo ou não, mas é um time muito seguro. Novo Horizontino e Cuiabá, isso aqui é a minha análise dessa rodada, já vai pros dois. Os dois venceram, né? O Novo Horizontino venceu a Chape no confronto direto dificílimo, e o Cuiabá venceu o Paysandu. E era obrigação meio que do Cuiabá vencer o Paysandu, que o Paysandu já não venceu ninguém, tá num momento muito difícil da Série B. Os dois muito seguros de si também, cara. Jogos muito próximos, cara. Eles não oscilam muito entre as partidas. É difícil você ver o Novo Horizontino e o Cuiabá jogando uma partida muito bem, outra partida muito mal. É difícil, são times que mantêm muito o seu padrão de jogo. O Novo Horizontino emplaca a 4ª vitória consecutiva, é a maior sequência da atual Série B. 4 vitórias consecutivas pro Novo Horizontino. Ele veio pelas beiradinhas e já tá na vice-posição, na segunda posição, na segunda colocação aqui da Série B.
com 22 pontos, e também tá com uma pontuação excelente para essa 11ª rodada, assim como o Cuiabá, que também é um time muito forte. O Coritiba, né, é um time que já oscila mais, né? Desses 3 primeiros aqui, desses 4 primeiros no G4, o Coxa é o que oscila mais, né? Empatou um jogo que não deveria ter empatado, né, contra o Botafogo. O Botafogo é um time que briga contra o rebaixamento, então assim, eu sempre falo isso no canal, os times que brigam contra o acesso, pelo acesso, tem que vencer dos times que brigam lá embaixo. Vão vencer? Não, todos eles vão tropeçar contra algum time que tá lá embaixo, mas a obrigação é vencer. O Coxa não foi bem nessa partida, um time que deveria ter tomado mais as rédeas da partida, ter tido mais ações ofensivas, mas o Mozart tá tentando encontrar esse Coritiba, né? O Mozart demorou para encontrar o Mirassol no ano passado, esse Mirassol dono de si, um Mirassol ofensivo, um Mirassol que tomava conta dos jogos, só na reta final da Série B do ano passado, e ele ainda tá tentando encontrar esse Coritiba que domina as partidas, né? Onde ele é supostamente o protagonista da partida, mas o Coxa contratou muitos bons jogadores e deve evoluir no decorrer dessa reta final de primeiro turno e principalmente no segundo turno. Agora para falar do Remo, mas antes eu queria, rapaziada, falar sobre o nosso patrocinador do canal, a KTO. Se você é maior de 18 anos, isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos, a KTO, meu irmão, é para você, meu irmão. A KTO aqui é uma casa de apostas, patrocina o canal, eu jogo na KTO, então assim, rapaziada, ela lançou a Liga do Milhão, né, eu sempre falo aqui no canal, vai dar R$1 milhão para alguém no final do ano. E para você participar da Liga do Milhão, você só precisa fazer sua conta na KTO. Cara, 5 minutinhos tu faz tua conta na KTO, no link, o link está na descrição desse vídeo. Você clica na descrição, clica no link, vai direto lá para você poder fazer a sua inscrição e aí você coloca: quero participar da Liga do Milhão, é de graça, você só precisa apostar lá na KTO normalmente, e aí quanto mais apostas você acertar, mais você sobe no ranking da Liga do Milhão. No final do mês, os 10 melhores vão concorrer a R$1 milhão no final do ano, né? Os 10 melhores de cada mês concorrem a R$1 milhão no final do ano, mas todo dia tem R$1.000 à disposição do campeão do dia na Liga do Milhão, tá? Então, se você for o melhor apostador do dia na Liga do Milhão, você ganha R$1.000 em apostas para jogar na KTO. Faz a sua inscrição no link que tá aqui embaixo. Deixa aí também o que você acha da KTO nos comentários. E lembre-se, aposte com moderação e responsabilidade, rapaziada. Sempre, tá? Aposta, a gente sabe que você tem que ter muita tranquilidade para fazer, né? Sobre o Remo, rapaziada, que jogo absurdo foi esse do Remo contra o Operário, né? Quem assistiu ao jogo, né, tava muito... Eu, né, tava muito curioso para saber como é que esse time ia jogar com a saída do Daniel Paulista, né? O Remo, que ainda está sem treinador, deve anunciar nos próximos dias ou nas próximas horas. O Remo começou um pouco tímido, né? Sentindo um pouco a falta do seu treinador, na minha opinião. O Operário é um ótimo, excelente time, o Fantasma. E o Remo, rapaziada, teve dificuldade, né? O primeiro tempo terminou 0-0, o segundo tempo o Operário abriu o placar cedo, e aí entrou o Regis e o Davó fazendo a sua estreia. O que o Regis jogou ontem foi brincadeira, tá? Mudou completamente, fez um lance absurdo o Regis, deu ali uma de Garrincha, deixou o zagueiro do Operário no chão, deu uma bola perfeita pro Davó, o Davó acabou chutando, o goleiro defendeu, uma defesaça inclusive, mas o Remo, quem assistiu o jogo sabia que era questão de tempo pro Remo virar aquele jogo, conseguiu virar e mostrou que o Remo está de volta, jogou muito ofensivamente no segundo tempo, principalmente o Remo teve mais posse de bola nessa partida, né, coisa que não era normal sob o comando do Daniel Paulista, se mostrou um time capaz de ser protagonista contra os principais adversários nessa Série B, como já vinha sendo, né? E o Remo volta a vencer e manda um recado para a Série B que o time não vai a lugar nenhum, vai brigar pelo acesso até o final. O Avaí venceu esse confronto direto contra o CRB, né, onde teve bastante dificuldade, tá? Bastante dificuldade, mas também trouxe dificuldade ao CRB, né? Essa é a verdade. O Albino também fez muitas defesas, muitos milagres. O Avaí jogou bem, foi um jogo lá e cá, como a gente esperava. Eu achei que o CRB jogou um pouco melhor, mas o Avaí mereceu vencer também e emplacou esse 1-0, confronto direto vencido. O Avaí retorna ao G6 da competição, tá? Preciso falar um pouco também sobre o Dragão Atlético Goianiense, né, que venceu essa partida diante do Furacão fora de casa, complicou muito a situação do Atlético Paranaense, que, assim, eu já descarto o Atlético Paranaense no G4 no primeiro turno, tá? Não acredito que o Atlético Paranaense vai chegar no G4 no primeiro turno, não. Não está demonstrando futebol para isso. Questão de pontuação é possível, né? São 6 pontos ali pro Coxa, seu maior rival. Mas a atuação do Atlético Paranaense está terrível. Já o Atlético Goianiense está atuando muito bem. Já na derrota pro Goiás tinha jogado bem, jogou bem de novo contra o Atlético Paranaense e venceu fora de casa, um jogo dificílimo. Situação do Paysandu, situação do Papão. Rapaziada,
próximos 3 jogos vão ser decisivos, né? Novo treinador, e são 3 confrontos assim que o Paysandu podem mudar a vida do Paysandu. Primeiro confronto direto diante do Botafogo, esse aqui não pode nem pensar em outra coisa que não vitória, né? Depois pega o Repá, a gente sabe que o Remo tá numa fase muito melhor que o Paysandu, mas é clássico, então pode mudar a vida do Paysandu também vencer um clássico desse, né? E depois pega a Ferroviária, que também é um time que tá ali namorando ali ao meio da tabela, tá namorando o Z4, né? A Ferroviária tem tido atuações boas, atuações inconstantes, atuações ruins. Então, assim, esses próximos 3 jogos vão definir a vida do Paysandu nos próximos... Na Série B, né? Os 3 jogos vão decidir a vida do Paysandu na Série B. Se ele sai desses 3 jogos com menos de 6 pontos, eu acho que o Paysandu vai ter muita dificuldade para se livrar do rebaixamento. Sobre os jogos de hoje, Criciúma e Vila Nova. O Criciúma voltou para a zona do rebaixamento com o empate do Botafogo e precisa vencer o Vila Nova, só que o Vila Nova precisa muito vencer também, porque o Vila vem aí de 2 derrotas seguidas, teve jogadores expulsos nessas 2 derrotas, precisa dar uma resposta para si, para o clube, para a torcida, porque o G4 tá começando a distanciar do Vila Nova, né? Já são 4 pontos. Então o Vila hoje, o empate é um bom resultado, tá? Ele se mantém a 3 pontinhos do G4, é um jogo difícil, mas se o Vila vencer esse jogo, ele cola de novo ali na rapaziada e se mantém no pelotão de cima, como eu vinha falando no início do vídeo. Mas o Vila fora de casa é outra história, né, rapaziada? Não é um time muito confiável. O Criciúma tá confiante pela vitória diante do Paysandu e pra mim é o favorito para vencer esse jogo no Heriberto Rios hoje às 19 horas. E o Amazonas pra mim também é favorito para vencer o Atlético. O Amazonas tem jogado no futebol melhor, joga em casa, não é na Arena Amazônia, né, no Carlos Zammit. Esse jogo o Amazonas pra mim é favorito, confronto diretíssimo contra a zona do rebaixamento. Coloca aqui os seus favoritos para esses jogos de hoje, lembrando que hoje a gente vai ter live pós-rodada, então 9 horas da noite aqui, ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado quando a live começar. 9 horas da noite a gente tá junto na live ali conversando, então te espero lá, deixa a curtida e o hype nesse vídeo. Tamo junto, valeu e falou!